Está no ar. Gente que Fala. O melhor programa de debates do rádio brasileiro. Gente que Fala. Tem texto e direção geral do jornalista Fausto Camunho. Gente que Fala. Reúne de segunda a sexta-feira formadores de opinião para discutir as principais notícias do dia. Gente que Fala. Tem o selo de qualidade APCOM. Olá, olá, boa tarde. O programa Gente que Fala está começando. Estamos ao vivo pela Rádio 365, a sua rádio de todos os dias. Transmissão também pela AltV, a TV da internet, e pelas redes sociais, Instagram, Facebook e o nosso canal no YouTube. Até 13h, a gente quer você aí com a gente, curtindo, comentando, compartilhando a nossa transmissão. Participe também pelo WhatsApp, interagindo aqui com os nossos convidados de hoje. 973350038 é o número, 973350038, para você fazer perguntas para os entrevistados aqui de hoje do programa Gente que Fala. 12:01, eu sou o Mauro Friesman, você conhece. Quarta-feira, o nosso espaço por aqui com os assuntos da saúde, do bem-estar e do comportamento. Vamos conhecer os nossos convidados de hoje, então, que vão tratar dos temas por aqui propostos. Dr. Adriano Leonardi, ortopedista, traumatologista, especialista em medicina esportiva e em cirurgia do joelho. Tudo bem, doutor Adriano? Bem-vindo. Obrigado mais uma vez por colaborar com a gente. Tudo bem? Olá, Mauro. Agradeço demais aí de novo o convite. Espero que a conversa de hoje, o bate-papo, seja bastante proveitoso aí para todo mundo. Muito bem, a gente também vai conhecer o doutor Alessandro Scapinelli, ginecologista e obstetra. Boa tarde, doutor Alessandro. Tudo bem? Seu áudio fechado, doutor. Boa tarde, Mauro. Desculpe, é um prazer para mim estar aqui com vocês e tenho certeza que o papo vai ser muito interessante. Obrigado pela presença. Doutora Alessandra Oldani também com a gente, cirurgiã dentista. Obrigado, doutora Alessandra, pela presença, por colaborar sempre com a gente. Tudo bem? Tudo bom. Obrigado novamente pelo convite. E boa tarde a todos. E também aqui na nossa bancada de especialistas, Dr. Byron José, médico tricologista, diretor médico da Clínica Byron, professor das faculdades BWS e ex-professor da Universidade de Uberaba. Dr. Byron está em Uberaba para essa conversa com a gente. Minas, tudo bem, Dr. Byron? Bem-vindo. Boa tarde, Mauro, muito obrigado pelo convite, e é um privilégio poder conversar com você, com os colegas e com os teus ouvintes. Então vamos lá, olha, 12:03, nosso primeiro assunto desta quarta-feira, sempre saúde, bem-estar e comportamento por aqui. Vamos dizer que a Organização Mundial Meteorológica afirmou hoje que as temperaturas globais devem bater recordes nos próximos 5 anos, superando constantemente a elevação média de 1,5 graus, considerada ponto limite de retorno por causa dos gases que causam o efeito estufa e do fenômeno El Niño. Os efeitos imediatos devem ser sentidos no clima, com menos chuvas na Amazônia e mais seca na região sul aqui do Brasil, e além do aumento das catástrofes. Agora, Dr. Byron, a saúde também deve sentir o aumento do risco de alergias, asma, infecções, doenças pulmonares, câncer, e num segundo momento, todo o estresse causado por isso vai até comprometer os cabelos, né, digamos assim. Com certeza, Mauro. Alterações climáticas, alterações no nosso planeta, com certeza criam um impacto muito grande em nossa saúde, como um sistema muito complexo no qual nós vivemos, né? E as preocupações do dia a dia, nós teremos novas preocupações, novos hábitos, novas maneiras de sobreviver e de viver. Com certeza outras patologias surgirão, né? E a nossa maneira de enfrentarmos as patologias atuais também evoluirão, mas os cabelos não conseguirão escapar dessas alterações. Quizás, com o tempo, nós vamos nos adaptando a ela e vivendo cada vez melhor. E cuidando para que essas alterações não sejam drásticas, né? Sim. O que é que já chega no seu consultório que é possível fazer esse tipo de relação? Tem a ver com a questão climática? Com alteração climática, elevação de temperatura, com certeza as pessoas vão aumentar o hábito, por exemplo, de banhar-se, né?
E quando eu tomo um banho, utilizo, às vezes, shampoos ou utilizo, às vezes, alguns sabonetes, alguma coisa agressiva para a pele e retiro esse manto hidrolipídico, a pele, com certeza, vai se sentir um pouco mais seca e, como resposta, ela vai aumentar a produção de lipídios. Aumentando essa produção de lipídios, de gordura na pele, com o esforço de manter-se hidratada, nós teremos uma oleosidade maior. Essa oleosidade maior pode fazer com que fungos como a malacésia e leveduras também, e tantos outros que fazem parte da nossa microbiota, venham a alterar suas proporções. E patologias podem se beneficiar disso. Um exemplo muito comum do aumento de oleosidade capilar é a dermatite seborreica, onde nós temos uma desproporção de uma levedura chamada Malacésia pulfor e há uma irritação da pele, levando como consequência o quadro clínico de uma dermatite seborreica, e essa inflamação pode aumentar a queda capilar. Isso tudo está intimamente ligado com a questão dos cabelos. Pode levar a uma queda capilar. Levar a uma queda capilar, essa desproporção causada por um aumento de oleosidade, que, na verdade, foi consequência de uma alteração de temperatura ambiental. Sim. Doutor Alessandro Scapinelli, seu olhar sobre esse nosso tema, essa preocupação da Organização Mundial Meteorológica, temperaturas devem bater recordes nos próximos 5 anos e, claro, efeitos sobre a saúde. Mauro, nós como seres humanos, nós estamos inseridos em um ecossistema. Tá? Então, as temperaturas aumentando, elas não acontecem de uma maneira isolada, né? Por exemplo, junto com elas vem mais poluição, né? A questões alimentares, né? Imagina, para manter nesse cenário que você está falando, mais de 8 bilhões de pessoas, né? O homem já modificou o trigo, o glúten. Então, todas essas modificações, né? Todos os disruptores endógenos que a gente vê por aí, isso afeta muito a nossa saúde. Hoje a gente tem uma preocupação de que a poluição possa contribuir com o envelhecimento ovariano, as questões alimentares que a gente se depara no nosso dia a dia começa a nos trazer processos inflamatórios, e isso prejudica muito a nossa saúde, acaba alterando a fisiologia feminina. Então, isso é sim uma preocupação, né? A questão de metais pesados também. Então, quando a gente fala de envelhecimento saudável, né, que cada vez a medicina ela busca isso, uma vez que o planeta está modificando e nós estamos inseridos nesse planeta, nós fazemos parte disso, isso é uma preocupação, sim, e eu acho que o homem deveria ter um pouco mais de atenção a esse olhar, né, no sentido de que a gente possa envelhecer com qualidade de vida, ter uma longevidade saudável e passar isso principalmente para gerações futuras. Doutor Adriano, para reflexão sua em relação à sua especialidade, enfim, temperaturas batendo recordes aí nos próximos anos, é essa a expectativa? Qual é a avaliação? Então, eu acho que isso impacta direto com as pessoas que praticam esporte, né? A gente vai falar de cartilagem hoje, de artrose, que é degeneração articular. A gente sabe que a atividade física está intimamente ligada tanto na prevenção quanto, às vezes, na aceleração da doença. Tem um estudo bem interessante que saiu, se não me engano, no final do ano passado, que correlacionava a osteoporose com a poluição. Então, se comprovou que existe uma correlação direta de pessoas expostas à poluição, ou seja, alterações climáticas, com osteoporose. Então, acredito que da minha área, do aparelho locomotor, a gente vai ter problemas bem importantes aí com relação a essas alterações climáticas e também a questão da inflamação, que o colega já citou, a inflamação crônica. Então, fatores ambientais que aumentam a reação inflamatória crônica no nosso organismo parecem piorar essas doenças articulares também. Então, acredito que vai ter impacto na minha área, com toda certeza. Doutora Alessandra ou Dani, quais os impactos das alterações climáticas aí a partir da sua especialidade? Então, Mauro, o que acontece, essa vulnerabilidade, né, das crianças, dos idosos, então esse olhar para os governantes teria que ser bem atento,
porque a gente vai ter problema, como todos os doutores comentaram, desde a base, nas crianças, no problema de respiração. Se não temos problemas de respiração, temos um crescimento mais saudável. Então, nós vamos ter problemas também no crescimento, no desenvolvimento da arcada dentária, alimentação, que os alimentos estão vindo totalmente fora dos padrões, né, devido a enchentes, calor, toda essa alteração global. Então, nós teremos também alguns fatores que podem influenciar, assim, no crescimento na parte bucal, e é um alerta para os governantes para que isso tenha uma diferença no crescimento das crianças, na valorização do meio ambiente, para como que as crianças cresçam e saibam que a valorização da gente manter o ambiente para o futuro é questão de saúde. Acho que dá para a gente destacar também, doutora Alessandra, a questão da tensão, né? As pessoas mais tensas vão acabar descarregando isso no apertamento dos dentes, isso, né, deve ter esse caminho também, né? Sim, são os problemas de bruxismo, o apertamento. Então, esse estresse todo, né, que o ser humano está passando, a gente já veio de uma pandemia, de um problema muito sério, e até tudo isso se renovar e o ser humano começar a entender que daqui para frente muita coisa mudou e tem que mudar, vai ter bastante problemas articulares também. Muito bem, minha gente, 12:11, você está na Rádio 365, a sua rádio de todos os dias, também pela AltV, a TV da internet e pelas redes sociais, acompanhando o programa Gente que Fala, todos os dias ao vivo por aqui, nas quartas-feiras ou às quartas-feiras, com os assuntos da saúde, do bem-estar e do comportamento. A gente vai falar agora, 12:12, sobre a doença cartilaginosa, que tem origem multifatorial e leva à degeneração da cartilagem articular, afetando todos os componentes da articulação. É um processo lento, progressivo e desabilitante, com alta prevalência na população adulta ativa ligada a práticas esportivas. Os tratamentos variam conforme o caso, mas quando a medicação não surte o efeito e o tratamento cirúrgico ainda não se enquadra, pode-se optar pela viscosuplementação. O que é isso? É a infiltração com ácido hialurônico. Primeiramente, antes da gente falar desse tratamento, doutor Adriano Leonardi, esse é um problema que afeta mais quem está na prática esportiva ou todo mundo está sujeito? Na verdade, todo mundo está sujeito, né? A gente sabe que a artrose, a gente chama no Brasil de artrose, mas o nome da doença nos Estados Unidos e no mundo todo é chamado de artrite ou osteoartrite. A gente sabe que todo mundo vai envelhecer, né? Então, a articulação envelhece. Se a gente pensar na base da pirâmide populacional, nos anos 80, quando eu nasci, ela tinha uma base muito grande. Ao longo do tempo, na época quando eu nasci, a base era muita gente jovem e poucos idosos. Agora está invertendo, né? Então, a gente vai ter uma camada da população que está envelhecendo cada vez mais e muita gente sendo submetida a muita cirurgia de joelho, né? Então, a gente está tendo hoje a artrose, o desgaste cartilaginoso em pessoas até mais novas do que antigamente. E a gente tem dois problemas. De um lado, o sedentarismo, que acelera a degradação cartilaginosa, e pessoas que praticam esporte sem orientação, de uma maneira acima do limite fisiológico, né? Então, a doença cartilaginosa ela é um problema grave. Ela atinge no Brasil, segundo a Organização Mundial o Ministério da Saúde, 30 milhões de brasileiros. Então, é um problema de saúde pública, né, que vai acarretar outros problemas. A pessoa tendo um problema articular, ela não se locomove direito, aumenta a questão de hipertensão, diabetes, doenças ligadas ao sedentarismo, depressão, alguns tipos de câncer, né? Então, ela é um problema que a gente tem que tomar uma série de cuidados. A doença cartilaginosa, ela é especificamente dos joelhos, exclusivamente dos joelhos, ou outras articulações também sofrem? Toda articulação. A gente pode ter no quadril, pode ter no ombro, pequenas articulações ligadas ou não a fatores reumáticos, mas a articulação mais acometida, né, segundo a literatura, são os joelhos por causa do movimento. O joelho tem 7 eixos de movimento e está praticamente envolvido com a maioria dos esportes, então a chance de ter uma lesão ou traumática aguda ou de microtrauma de repetição ela é muito grande. Mulheres sofrem mais por conta da osteoporose? Uma coisa tem relação com a outra? Existe uma correlação entre o gene da osteoporose e da artrose, que não está bem comprovado ainda.
Existe um fator familiar importante entre mulheres. Alguns estudos mostram que as mulheres tendem a ter um pouco mais de artrose em relação aos homens. Não se sabe ainda se é um fator realmente genético de aceleração da degradação da cartilagem ou se é por causa da biomecânica da mulher que é alterada em relação aos homens. Então, a forma da mulher se locomover é um pouco diferente dos homens. Isso explica um índice altíssimo de lesão esportiva das mulheres em relação aos homens para o mesmo tipo de esporte. A ortopedia ela não é muito procurada para prevenção, não é, doutor? Não. As pessoas vão ao ortopedista a hora que dói o calo, digamos assim, né? Então, a hora que a não casa é um caiu. trabalho, não é um trabalho de prevenção, né? É necessário um trabalho de prevenção para evitar esse desgaste cartilaginoso? Sem dúvida nenhuma. Antigamente, o ortopedista era o cara que só via articulação, né? Hoje em dia, a gente tem um crescimento. Eu, por exemplo, eu sou pós-graduado em medicina do esporte. Então, o mais importante hoje é, por exemplo, eu quero começar a correr, quero começar a praticar corrida de rua. A gente fazer uma avaliação biomecânica para a gente ver se a biomecânica daquele paciente, daquele atleta, daquela pessoa que quer praticar o esporte, se ela está adequada ou não. A gente tem ferramentas hoje, não só exames de imagem, mas o teste isocinético, por exemplo, que a gente consegue ver força, potência, resistência muscular, equilíbrio muscular, para a gente ver se a pessoa está pronta ou não para aquele esporte que ela quer praticar. E o treinamento esportivo, a área de educação física cresceu muito em paralelo. Então, hoje em dia, é perfeita, é muito tranquilo da gente preparar uma pessoa para aquele esporte e reduzir o índice de lesões. Basta a gente ver futebol profissional. A gente pega os jogadores da Série A, do Brasileirão, dificilmente a gente pega um ligamento cruzado, rompido, uma lesão de menisco. Aí você começa a pegar a Série B e Série C, que a preparação física para o esporte não é tão bem feita, a gente já começa a ter muito mais lesão. Doutor Adriano, eu não vou perder a piada, né? Porque o brasileiro está sempre correndo atrás de dinheiro, está todo mundo querendo ir atrás de dinheiro. Ou seja, o brasileiro não é sedentário, está sempre correndo atrás de grana. Isso provoca doença cartilaginosa? Brincadeira. Então, existe um estudo bem interessante que saiu em 2011, 2012, que ele comparava a relação de secreção de enzimas dentro da articulação. Tem enzimas do mal, que a gente chama de interleucinas de destruição articular, e as enzimas do bem, que são as interleucinas de preservação articular. Então, está provado que quando a pessoa faz atividade física dentro do limite fisiológico dela, uma caminhada, uma corrida, uma natação, um ciclismo, ela preserva mais a articulação. Então, a articulação é feita para ter movimento. É óbvio que você pega uma pessoa que sai do sedentarismo e já se torna uma ultramaratonista, ela não vai ter envelope de função para isso, ela não vai ter tecido, vai ter muito mais destruição do que reconstrução. Mas o sedentarismo ele é 1000 vezes pior do que uma pessoa que pratica atividade física um pouquinho fora do limite dela. Bom, eu destaquei aqui na nossa nota que quando a medicação não traz o efeito desejado para a dor, evidentemente, né? E o tratamento cirúrgico ainda não cabe, não se enquadra para o problema, aí vem a viscosuplementação, que é a infiltração com ácido hialurônico. Como é que funciona? Então, a primeira coisa a destacar é que esse ácido hialurônico não é o mesmo feito que o pessoal faz no rosto, tá? Uma molécula diferente, apesar do mesmo nome. Foi uma molécula criada nos anos 80, que se achava na época que só ia lubrificar a articulação, e hoje a gente está vendo que ele tem um chamado efeito condroprotetor, efeito de alteração da evolução da doença. Então, a artrose, a química da degradação cartilaginosa, ela envolve o contato de osso com osso, é um problema mecânico, mas também existe um problema químico, né? Então, existe um negócio chamado sinovite artrítica. Às vezes, a pessoa faz uma lesão cartilaginosa que parece ser banal, dá uma inchadinha naquela articulação, e aquilo, ao longo do tempo, vai destruindo a articulação como um todo, e a pessoa acaba tendo artrose com destruição completa da articulação. Então, o nosso grande enfoque hoje em medicina do esporte e ortopedia é tratar o mais rápido, o mais precoce possível, para a gente não chegar numa cirurgia que muita gente conhece, que é chamado de prótese. Então, a gente sabe que a prótese de joelho, de quadril, que a gente troca a articulação e coloca o metal, às vezes ela resolve, mas ela pode trazer uma série de complicações, dentre elas a soltura do metal. Então, a viscosuplementação entrou no rol do tratamento da artrose e da doença cartilaginosa, a fim da gente desacelerar. Então, esse efeito condroprotetor de alteração de química de degradação cartilaginosa, a gente usa fazendo infiltração,
E, em paralelo, pegando essa melhoria articular, que a pessoa melhorou, já está conseguindo se movimentar bem, já está sem dor, a gente tem que fazer com que a musculatura trabalhe em paralelo, a gente precisa fazer um trabalho de fortalecimento, de melhoria de qualidade de movimento, e isso sim também melhora a função da articulação. Então, a gente pega hoje adultos, né, dessa faixa etária de 45 a 60 anos, a gente consegue tratar de maneira conservadora, com ácido hialurônico, alguns outros ortobiológicos que estão em estudos ainda no Brasil e no mundo, e a gente consegue alterar a evolução da doença e assim, ou prevenir que a pessoa chegue numa prótese, ou postergar ao máximo possível. Esse é o intuito do ácido hialurônico ou da viscosuplementação. Esse método está disponível no sistema de saúde público? Eu acredito que sim. Eu tenho pego alguns pacientes aqui no meu consultório particular, eles falam que conseguem realizar, mas eu não trabalho no SUS, eu não consigo te dizer com toda franqueza sobre isso. A doença cartilaginosa, doutor Adriano Leonardi, ela corre o risco de se tornar um problema de saúde pública se a gente relacionar com a obesidade. A obesidade é praticamente uma epidemia no Brasil, e a obesidade, o sobrepeso, a gente sabe que judiam das articulações. Sem dúvida nenhuma. Tem um trabalho bem interessante que eles tem sido provado que quando a pessoa é obesa, é óbvio que a pessoa obesa tem mais pressão e tem mais energia cinética sobre aquela articulação, né? Então aumenta muito a pressão, aumenta muito a sobrecarga na cartilagem. Mas tem sido provado que o tecido adiposo ele fabrica uma enzima do mal, entre aspas, chamada interleucina 6. A interleucina 6 é pró-inflamatória no corpo todo e ela aceleraria muito a degradação cartilaginosa. Então, o que a gente vê é que as pessoas que emagrecem, elas têm uma melhoria de sintoma articular absurda, né? Então, a gente acredita que seja também pela reação inflamatória crônica. 12h22, esse é o programa Gente que Fala, que você acompanha todas as quartas-feiras por aqui, com as questões da saúde, do bem-estar e do comportamento, pela Rádio 365, a sua rádio de todos os dias, transmissão também pela UTV, a TV da internet e pelas nossas redes sociais. Vamos passar aqui para o próximo tema. Vamos falar sobre a população que está envelhecendo, claro, e a expectativa de vida das mulheres é bem maior do que a dos homens. No caso delas, é preciso prestar atenção em relação à parte ginecológica, em especial o envelhecimento ovariano, que pode causar diversos distúrbios, segundo os especialistas. Por exemplo, queda de energia, irregularidades menstruais, sono fragmentado, comprometimento das funções intestinais, perda da memória, desequilíbrio hormonal e o aumento do risco de diversas doenças. Por mais que o nome, doutor Alessandro, o termo, né, envelhecimento ovariano, seja autoexplicativo, né? A gente entende exatamente o que é. Como é que isso ocorre? Isso é da idade? Isso pode ser precoce? Mauro, todas as mulheres vão sofrer esse processo de envelhecimento ovariano. Isso é uma coisa natural, né? Fisiológica. A grande questão é que cada vez que essa expectativa de vida ela aumenta, essa mulher ela precisa ter qualidade de vida e ela precisa se defender, se proteger de doenças relacionadas com o processo de envelhecimento. Então, a partir do momento que ela entra numa menopausa, e eu costumo falar para os meus pacientes que a natureza ela é muito injusta, porque a mulher, quando entra na menopausa, é a fase da vida dela que ela tem mais autonomia, independência, maturidade. Então, a partir dos 25, 30 anos, onde as mulheres têm o auge hormonal, e a partir no decorrer dos anos, com a queda desses hormônios, isso tem acaba implicando muito negativamente para as mulheres, né? A mulher ela deixa de ser a mulher que ela sempre foi. Então, o que nós, né, que somos formadores de opiniões, nós devemos passar para as nossas pacientes é que sempre a gente tem que buscar o equilíbrio hormonal, né? Se a gente consegue manter a nossa fisiologia hormonal, a gente consegue envelhecer com qualidade de vida, a gente consegue buscar uma longevidade saudável. E
uma coisa que eu queria destacar aqui é que o ovário, né, que a gente está falando de envelhecimento ovariano, ele não envelhece sozinho, né? Existe uma orquestra hormonal e dentro dessa orquestra uma engrenagem. Então, não é porque eu sou ginecologista, existe o comemorativo da menopausa, que eu vou ter que prestar atenção só no envelhecimento ovariano. Isso é um grande erro, né? Eu preciso ver como é que está cada glândula, tecido, órgão dessa paciente, para que eu possa equilibrar tudo e oferecer qualidade de vida para essas mulheres. Porque se eu só prestar atenção no envelhecimento ovariano e esquecer de orientar a atividade física, uma boa alimentação, equilibrar a tireoide dessa paciente, equilibrar qualquer órgão, glândula e tecido, como eu falei, eu vou aumentar o peso em relação à prescrição de hormônios no tocante a esse processo de envelhecimento ovariano. Então, hoje em dia, né, muito se critica a reposição hormonal, mas a reposição hormonal que deve ser criticada é a reposição hormonal mal feita, né? Uma reposição hormonal que não é consciente, que não é responsável, né? Quando nós fazemos uma reposição hormonal, a gente tem que oferecer para essa paciente o mínimo de hormônio, né? Esse mínimo, obviamente, ele tem que cumprir a função biológica dele, no sentido de dar qualidade de vida e fazer com que essa mulher se proteja de doenças relacionadas com o processo de envelhecimento, como, por exemplo, que nem o Adriano falou, a osteoporose, né? A doença cardiovascular. Então, para concluir esse tema, o envelhecimento ovariano ocorre com todas as mulheres. Todas as mulheres vão passar pela menopausa. Mas isso é uma questão semântica, né? A partir do momento que nós podemos oferecer uma boa reposição hormonal para essa mulher, ela com certeza vai ter qualidade de vida, né? Nas diversas esferas que ela ocupa, né? Pessoal, interpessoal, sexual, profissional. Então, esse é o nosso papel como ginecologistas. Você falou bastante, doutor Alessandro, sobre a necessidade do equilíbrio hormonal, e agora existem muitas dúvidas nas cabeças das mulheres em relação a esse trabalho de reposição, ou por ser uma coisa mal orientada e mal acompanhada, enfim. Então, muita gente deixa de fazer e perde qualidade de vida por conta disso. Qual é o alerta? Qual é a mensagem que precisa ser dada para as mulheres para, digamos, a derrubada deste tabu? Eu sempre falo, a mulher ela não pode viver aquém do seu potencial, né? E para que ela possa continuar sendo a mulher que ela sempre foi, é fundamental que ela tenha os hormônios equilibrados. De novo, aquele tipo de medicina que espera que aconteça a doença e a partir da doença a gente vá oferecer algum tipo de tratamento, isso tem que ficar no passado, né? A gente tem que falar hoje em prevenção, né? A mulher precisa ir, sim, ao médico para equilibrar a sua fisiologia, tanto a mulher quanto o homem, né? Não ir ao médico quando está sentindo alguma coisa. Então, a minha orientação é que os hormônios, sejam eles que vêm do ovário, né? Propriamente dito, quando a gente fala de envelhecimento ovariano, que é o estradiol, a testosterona ou a progesterona, mas todos os outros hormônios, todos esses tipos de hormônios, eles falam a favor da vida, né? Eles são extremamente benéficos. O que não é benéfico é trabalhar com doses suprafisiológicas, doses que não são condizentes com o que a gente entenda que é saúde. Então, de novo, eu acho que o objetivo da medicina, independente do campo de atuação, é sempre o equilíbrio da fisiologia, né? E uma boa orientação. A coisa mais importante que um médico pode orientar para seus pacientes é uma boa alimentação, né? Atividade física, bons hábitos, né? Ter saúde exige sacrifício. Né? Exige sacrifício. E a partir desse equilíbrio hormonal, equilíbrio da fisiologia, a gente vai ficar longe de remédio também, né? Porque isso tem que ser falado, né? E muitas vezes, quem
mantém a medicina é a indústria da doença, que é a indústria farmacológica. É óbvio que a indústria farmacológica é extremamente importante e necessária em diversas situações, mas nós, como médicos, nós precisamos mudar um pouquinho esse conceito e passar para as nossas pacientes que, para ter saúde, elas precisam, sim, fazer a lição de casa delas, né? Porque se nós conseguimos chegar no auge, na minha opinião, aos 60 anos, que é o auge da maturidade, e a vida gracia dá de presente para a gente mais 30 anos, é o que todo mundo quer, né, Mauro? Muitas mulheres, quando entram na fase da menopausa, se queixam do ganho de peso e se queixam da dificuldade de perder esse peso. Qual é a relação entre menopausa e queda de produção hormonal com dificuldade de emagrecimento? Tem tudo a ver com o processo de envelhecimento e com o desequilíbrio hormonal, né? A partir do momento que existe esse desequilíbrio, o nosso metabolismo começa a ficar mais lento. E as mulheres correlacionam isso com a menopausa, né? Mas a gente tem que correlacionar isso com algo maior. Eu estou envelhecendo, né? Infelizmente, do ponto de vista biológico, né? O que a natureza quer da gente? A natureza quer que a gente perpetue, cumpra a nossa função reprodutiva biológica e morra aos 40 anos. E a gente não quer mais isso. Então, a gente quer equilibrar os nossos hormônios, né? Por exemplo, as pacientes muitas vêm aqui e se queixam de ganho de gordura, dificuldade de perder peso, mas como é que está o metabolismo dela, né? Por que ela teria uma taxa metabólica basal mais lenta? Porque muitas vezes a tireoide dela não está funcionando adequadamente. De novo, se o ovário está envelhecendo, a tireoide está envelhecendo. E o grande problema é que a maioria dos médicos olha o valor de referência do papel, do laboratório, e esquece daquele ser humano que está na nossa frente. Então, nós temos que ouvir o ser humano que está na nossa frente, botar o nosso cérebro para funcionar e falar para essa mulher que ela, aos 50 anos, ela é muito jovem ainda, e ela tem muito para viver, mas para isso a gente precisa equilibrar os hormônios dela, nós fazemos a nossa parte como médico, e ela faz a lição de casa dela também. Uma última pergunta para a gente fechar esse tópico, doutor Alessandro, não está exatamente no nosso escopo, mas pode ser que a gente encontre alguma relação entre uma coisa e outra. Está havendo uma febre de cirurgias para retirada de útero no Brasil, a esterectomia, e qual é a relação disso, se há uma relação disso com o envelhecimento ovariano a ponto de se chegar à retirada do útero? Olha, Mauro, eu sou... A ginecologia é uma especialidade clínica e cirúrgica, né? Então, eu opero também, e eu sempre falo para as minhas pacientes o seguinte: o melhor cirurgião é aquele que sabe contraindicar uma cirurgia. Isso é óbvio, né? Mas a partir do momento que existe uma indicação de cirurgia, essa cirurgia tem que ser realizada e bem feita, né? Nós temos uma responsabilidade muito grande com aquela paciente que está anestesiada e indefesa, e nós precisamos sempre buscar a excelência e fazer uma boa cirurgia. O que acontece na esterectomia é o seguinte: por uma questão técnica, quando se faz a retirada do útero, se faz a retirada do útero e das trompas, né? Não existe o porquê, não tem cabimento você não tirar as trompas, porque as trompas elas estão relacionadas, hoje fala-se muito que a inflamação das trompas está relacionada com câncer de ovário. Então, assim, se o colega optou por deixar esse ovário, que teoricamente ele tem por mais que a mulher entre na menopausa, ele tem uma produção de hormonal até os 63 anos. Então, assim, por uma questão técnica, quando nós retiramos o útero e as trompas, a gente tem que ter cuidado para não machucar, não causar uma lesão nas artérias que estão levando o sangue para os ovários. Porque se isso acontecer, essa mulher ela pode diminuir o fluxo sanguíneo para os ovários e entrar numa menopausa antes do tempo. Então, é uma questão técnica, isso pode acontecer sim. Então está encontrada essa correlação entre um assunto e outro. Muito bem. 12h34, o programa Gente que Fala.
pela Rádio 365, a sua rádio de todos os dias, transmissão também pela UTV, a TV da internet e pelas redes sociais. Quarta-feira por aqui, gente, todo mundo sabe, os assuntos da saúde, do bem-estar e do comportamento no programa Gente que Fala. Próximo tema, doutora Alessandra Oldani, um grupo de cientistas vem fazendo a colheita ou a coleta, né, de células-tronco de dentes de leite para serem utilizadas em futuros tratamentos de doenças degenerativas, problemas ósseos, células hepáticas, células pancreáticas e doenças do miocárdio, entre outras. A polpa do dente de leite, fornece células mesenquimais multipotentes, o nome é difícil, né? E imunocompatíveis. Isso significa que elas podem servir não só ao doador, mas também a toda a sua família. Em que pé que está essa possibilidade agora? As pessoas estão recorrendo à coleta das células-tronco do dente de leite, a fada do dente de leite perdeu o emprego, como é que é isso? Microfone fechado, doutora. Oi, Maura. Agora, esse estudo já está em alta em 2 décadas, né? Então, assim, é muito importante essa célula-tronco que nós usamos. Tudo começa, como os doutores falaram, na inflamação, no envelhecimento. Então, as células-tronco são as células primárias, são as primeiras células do nosso corpo que vai formar todos os nossos tecidos. Então, ela pode ser usada futuramente, desde que ela seja armazenada, para esses tipos de doença, como, por exemplo, um fluxo sanguíneo de um bebê, que ele não tem uma oxigenação, pode ser usado as células-tronco. Os tecidos adiposos, a gente pode usar também as células-tronco. Nós podemos usar um tecido muscular, que pode evitar infartos. Nas partes de hormônios também, nos pâncreas, podem evitar esses problemas de diabetes. Aos níveis de testosterona, como o doutor disse, progesterona, ele vai ajudar em toda essa parte. E também na parte articular. Como o doutor explicou assim brilhantemente essa parte da artrose, tem estudos e já é usado as células-tronco na parte de cartilagem, no tecido cartilaginoso, como, por exemplo, na medicina esportiva, é usado, por exemplo, o Neymar, né? Ele usou as células-tronco com as cartilagens justamente para que essa inflamação e toda essa cicatrização das lesões sejam mais rápidas, né? E tudo isso vem de células da polpa do dente. Tem outras regiões também que temos as células-tronco, né? No cordão umbilical, temos também no dente do siso. Então, é muito importante o dente de leite, a preservação do dente de leite, para que possa ser usada essas células. como é que faz a coleta? Porque o dente caiu, e aí tem que levar para algum lugar para o trabalho ser feito. Ou tem que ser feita a remoção de um dente de leite que já está para cair dentro do consultório para depois fazer o trabalho direitinho. Isso, tem uma idade certa, né? Das crianças, nós costumamos tirar a célula-tronco dos molares, que eles vão estar na fase de troca entre 9 a 12 anos. Então, é retirada essa célula no consultório, precisa ser um profissional, tem todo uma fase para que não tenha uma contaminação. É encaminhado para um centro de criogenia, que esses centros que guardam essas células-tronco em nitrogênio líquido, mais ou menos a menos 190 graus, então isso vai ser congelado por uma vida, né? E há 2 décadas isso daí já vem em alta, muitas pessoas já guardaram essas células dos seus filhos, isso tem um pagamento mensal, né, uma manutenção, e o dente de leite é tirado, ele é extraído, sim, na época certa, porque ele tem a sua função. E quando você disse, né, a fada do dente, né, não podemos deixar a fada do dente de lado. Tem os dentes que são extraídos em casa, né, aqueles dentinhos que o pai tira, a mãe tira, a avó, a professora, sempre alguém quer guardar aquele primeiro dente de leite. Então, normalmente, esses dentinhos podem ser guardados, né, aquele mimo, mas os dentes, normalmente, de 9 a 12 anos podem ser usados. E se eles forem extraídos em casa, já não tem mais essa utilidade, porque ele já foi contaminado. Mas existem bancos de estudo, né? Temos um estudo na USP, que eles recebem esses dentes, usam essas células-tronco para estudos. Então tem que ser os dentes molares, ou seja, nessa fase etária, aí, na faixa etária de 9 a 12 anos de idade. Os outros dentes não, até porque eles vão cair mais cedo e vão cair ali daquela maneira como a gente sabe, né? Como você destacou. O pai tira, a mãe tira, enfim, e guarda até de lembrança. Isso, preferencialmente os dentes molares nessa idade entre 9 e 12 anos.
Sim. Então, os estudos estão a largos passos, né, para isso acontecer. Isso, de alguma maneira, traz um barateamento, tanto no trabalho de extração desses dentes, quanto no banco de criogenia para guardar todo esse material e o posterior uso. Sim, muitas pessoas já estão guardando nessas células-troncos, tem estudos que a gente vai usando, né, na parte odontológica, quando nós temos a parte de extração, perda dentária, tumores. Então, aquela perda óssea, a reposição óssea pode ser feito... Normalmente, a gente usa o enxerto bovino, né? Que vem da parte do boi. E, hoje em dia, nós podemos usar caiu a câmera. Podemos usar as células-troncos para fazer esses enxertos. Então, ela vai ser colocada naquela região, junto com osso liofilizado, com cartilagem, e ela vai promover essa inflamação, ela vai sair, ela vai no local. É tão inteligente a célula-tronco, né, porque ela que forma os nossos tecidos, então ela vai naquela região. Se você tem um problema de cardíaco, você tem um problema de uma tendência degenerativa a ter um infarto, vai ajudar. As pessoas, por exemplo, que têm Alzheimer, ele vai atuar no tecido neurológico. Então, são coisas que os estudos estão cada dia mais. O doutor depois pode até dar uma explicação melhor nessa parte de cartilagem, né, dos boxeadores. O Mike Tyson usou esse método de células-tronco também para lesões musculares. Então, é bastante usado. Como saber se um material de células-tronco serve para a própria pessoa, como serve para doar para alguém da família? É feito um mapeamento genético, né? Temos os exames, né, que é feito lá no centro de criogenia, e eles fazem um mapeamento genético para ver a compatibilidade dessas células-tronco. Ela pode ser usada autógena, né? Ela pode ser usada em você, pode ser usada também em outras pessoas. Então, esses estudos estão cada dia mais avançados justamente para o futuro. Então, as células-tronco, ela é o futuro, para poder essa ajuda de não ter que usar muita medicação, ela auxilia na parte degenerativa de tudo que nós temos no nosso corpo, para que a gente não precise muita medicação. Será que do jeito que a coisa vai, o estudo, enfim, a evolução da ciência para isso, a gente pode chegar num momento de terceira dentição para os seres humanos? Temos os dentes de leite, temos os dentes definitivos. Será que a gente pode chegar numa terceira dentição? Sim, sim. Os dentes do siso, né, que são chamados dentes do siso, que são os terceiros molares, são os dentes que normalmente nascem após os 16 anos. Esses dentes estão, diríamos, em desuso, né? Tudo é o desuso. Se você não tem, a sua geração vai tendo cada vez menos esses dentes. A tendência é não tem mastigação, ele não nasce, muitas pessoas extraem, então a tendência é não ter esse dente, né? Que a evolução do ser humano, nascemos com cauda e tiramos a cauda com a evolução, né, do ser humano, então a lei do desuso vai diminuindo essa formação. O dente do siso, ele é um dente tão importante que às vezes todo mundo extrai, ele dói, ele incomoda, não serve para nada. Não, ele também tem as células-tronco. E as células-tronco do dente do siso é maior, né, porque o dente ele é mais robusto, então não deu certo para fazer quando criança. Perdemos o sinal da doutora Alessandra Oldani, mas deixa eu seguir aqui, já que ela citou aqui a possibilidade do uso da coleta da célula-tronco para os tratamentos relacionados com a doença cartilaginosa, o que a gente pode dizer, doutor Adriano? Aí, na sequência aqui, a gente já vai falar com o doutor Byron sobre o tema dele. Por coincidência, eu estou indo sábado agora fazer um fellow na Itália de 3 semanas sobre exatamente essa área. Tem muita coisa que cresceu, né? Porque a grande questão não é só você tirar a célula-tronco e colocar no tecido, é você observar ela crescer e se transformar em cartilagem. Então, hoje em dia, em ortopedia, a gente usa um negócio chamado de engenharia tecidual. Então, você tem um artefato, e ele faz o contato com a célula-tronco, a gente chama de scaffold, e a célula-tronco ela se transforma naquele tecido que você está desejando, pelo menos o que a gente tem observado. Existe um conceito novo também que vai começar a ficar mais popular entre ortopedistas daqui a uns 5 a 10 anos, que é chamado de bioprinting, que é você pegar, por exemplo, uma pessoa que perdeu um menisco, né? Rompeu o menisco e foi retirado. Os caras, eles têm feito lá fora o menisco
em impressora 3D, em agar-agar. Depois ele semeia com a célula-tronco retirada, às vezes, da gordura abdominal ou da bacia, né, do aspirado de medula óssea, e aquilo é transformado naquele tecido que é desejado. Então, nos próximos 10 anos, a gente vai ter muita coisa interessante. A doutora voltou. Voltei, desculpa, pessoal, perdão. Para conclusão, em poucos segundos, doutora Alessandra. Pois não. Então, tem muita coisa que tá sendo... O grande futuro da ortopedia vai ser isso. Em vez da gente operar um ligamento cruzado, usando enxerto, tirar tendão para reconstruir um cruzado, ou o prognóstico ruim daquela lesão cartilaginosa, a gente acredita que dentro de 15 anos, mais ou menos, a gente vai ter uma higiene de tecido tão eficiente que vai ser, como a doutora falou, em vez de tomar remédio, fazer prótese, a gente conseguir trabalhar, expandir aquela célula-tronco, reimplantar no aparelho locomotor da pessoa, sendo isso menisco, osso, cartilagem, tendão, o que for. Doutora Alessandra, para a sua conclusão, em poucos segundos, a gente fechava aqui o tópico falando sobre a terceira dentição. Sim, então essa dentição a gente pode aproveitar também para fazer a criogenia, guardar essas células. Isso tem um custo, né? Não é uma coisa tão popular, Mauro, mas eu acredito que para o futuro, como tudo é usado e a gente está precisando, né, desse diferencial de células para que esse estudo cresça, eu acho que logo mais vai ter acesso a todos, e mesmo não sendo guardado, usando no dia a dia, os bancos de células-tronco vai ajudar bastante toda essa parte na nossa saúde. Legal, 12h46 agora, programa Gente que Fala, com os assuntos da saúde, do bem-estar e do comportamento aqui na quarta-feira, pela Rádio 365, a sua rádio de todos os dias, All TV, a TV da internet e redes sociais. Agora a gente vai falar com o Dr. Byron sobre um outro tema. Todo mundo que está acompanhando a novela Vai na Fé, da TV Globo, temos lá a personagem Marlene, vivida pela atriz Elisa Lucinda, que revelou que estava usando peruca devido a falhas no cabelo provocadas pela alopecia, ou alopécia, né? Cada um fala de uma forma, né? É uma condição em que ocorre perda de cabelo ou de pelo em qualquer parte do corpo. O tipo mais comum, porém, é que se manifesta no couro cabeludo, a calvície. O distúrbio, que pode ser transitório ou definitivo, afeta homens e mulheres e tem diferentes causas possíveis, tipos e graus. Doutor, tanto faz, né? Alopécia ou alopecia. Na verdade, os dicionários brasileiros não falam a respeito da pronúncia. Como não tem acento no E, então acho que é mais correto alopecia, né? Mas vamos lá. Temos essa personagem da novela, que na verdade é a personagem que tem o problema, e não a atriz, né? Seu áudio fechado, doutor Byron. Desculpa. Agora vai. Desculpa. Pois bem, a questão de alopécia ou alopecia vem, na verdade, do alopex, né? Mas isso é uma questão de semântica. O que importa mesmo hoje, a questão da novela, tudo mais, tenta trazer termos polêmicos para a sociedade até debater e até conhecer, né? Essa questão da alopecia apresentada nessa novela, nessa trama por essa personagem, seria uma alopecia areata. Tá? Começou toda essa frequência, essa discussão sobre a alopecia areata no Prêmio Nobel do ano passado, né, onde houve aquela discussão entre Will Smith e o apresentador a respeito da esposa dele, a Jade Smith, que tem um quadro de alopecia areata realmente. A alopecia é um conjunto, qualquer conjunto de queda pode ser chamado de alopecia. Então, nós temos as cicatriciais, na qual você não volta a ter mais, né, aquele cabelo, e nós temos as não cicatriciais. Por incrível que pareça, os temas se interrelacionam, né? Porque exatamente quando eu tenho uma alopecia cicatricial é porque eu destruí as células-tronco que estão ligadas diretamente ao músculo piloeretor e que vão dar origem aos novos fios. Ou seja, mais uma vez a célula-tronco apresentando-se, mostrando toda a sua importância e toda a capacidade que o ser humano pode aproveitar disso no futuro, né? Então, nós temos as cicatriciais e não cicatriciais. No caso da novela, é uma normalmente não cicatricial, quer dizer, quem tem uma alopecia areata, a grande maioria das vezes, a agressão autoimune, o processo inflamatório, mais uma vez, ele não acomete as células-tronco e a pessoa volta a ter pelo, volta a ter cabelo naquele local.
No entanto, existem graus diferentes e classificações distintas. Existem, por exemplo, a alopecia areata total, onde a pessoa perde todos os cabelos, né? E existe a alopecia areata universal, que nós temos um caso público, que foi o jogador de futebol, o goleiro, excelente goleiro do Corinthians, o Ronaldo, e o Ronaldo apresentou um quadro de alopecia areata total, no qual perde-se, desculpa, total não, universal, no qual perde-se todos os cabelos e pelos do corpo, sobrancelhas, cílios, axilares, peito e todo o cabelo também, evidentemente. Então, é um fato, sim, importante para ser discutido. É uma patologia que ocorre em torno de 1% da população mundial, ou seja, se você conhece 100 pessoas ou conviveu com 100 pessoas, provavelmente uma delas tem ou terá alopecia areata em uma fase da vida, e acomete muitas vezes numa idade muito complexa, entre 10 a 25 anos, ou seja, pega exatamente aquela criança, aquele adolescente que muitas vezes fica estigmatizado por uma questão ligada à patologia. E é multifatorial, não é necessariamente uma questão de estilo de vida. Olha, o estilo de vida pode sim interferir. Evidentemente que há um processo inflamatório autoimune ou imune mediado, e evidentemente que fatores alimentares, como o doutor Alessandro falou, às vezes momentos nos quais as pessoas estejam mais inflamadas. O doutor Adriano comentou toda aquela questão de exercício, diminuir o estresse e tudo mais. Isso pode servir como gatilho de uma alopecia areata. Então, a pessoa, existe o componente genético, mas precisa de um gatilho. Esse gatilho pode ser um estresse, esse gatilho pode ser um fator inflamatório, esse gatilho, de repente, uma perda de um ente querido, né? Isso tudo pode levar como gatilho a iniciar aquela patologia. Não é a patologia, não é a alopecia mais frequente. De longe, a alopecia mais frequente, que quase todos nós a enfrentaremos, é a alopecia androgenética, onde 70% dos homens apresentam alopecia androgenética ao chegar aos 70 anos, e 50% das mulheres apresentam também essa alopecia nessa idade. Evidentemente que o cabelo, Mauro, eu costumo dizer que para se ter um cabelo bom e bonito, eu tenho que ter níveis muito adequados. O cabelo é uma estrutura que não é essencial à vida. Apesar de que hoje está mais do que comprovado que o índice de melanoma, de outros tipos de câncer no couro cabeludo é muito maior em quem tem alopecia do que quem não tem alopecia. Tá certo? Então, assim, apesar de não ser essencial, ele ajuda muito na prevenção de vários cânceres. E o que acontece? Muitas vezes, o nosso organismo, vendo que aquilo não é um item essencial, ele prioriza outros órgãos. Nenhum órgão, e existe toda a sapiência do ser humano e do organismo humano, nenhum órgão vai deixar, por exemplo, de fornecer um nutriente para o sistema imunológico em detrimento de fornecer para o cabelo. Vimos isso muito claramente quando ocorrem eflúvios pós-cirúrgicos, eflúvios ou quedas de cabelo pós-infecções, e uma que nos trouxe muito aprendizado foi exatamente o Covid, né? Antes do Covid, nós dizíamos que um eflúvio após uma patologia ocorria de 3 a 6 meses após a patologia. Hoje, com o Covid, nós sabemos que por questões inflamatórias muito intensas, por microtrombos que podem ser produzidos no local da irrigação daquele folículo, por questões, às vezes, do vírus crescer no próprio folículo, em 30 dias após um quadro de Covid, nós encontramos quedas capilares importantes. 12h54, perguntas aqui da nossa audiência para cada um. Eu vou pedir brevidade a todos, porque faltam poucos minutos para a gente encerrar e para a gente conseguir cumprir com todas as respostas aqui. Dr. Byron está falando, então eu começo aqui com o Rodrigo Monteiro. Dr. Byron, ele está no Facebook e quer saber quais são os cuidados antes e depois de um implante capilar. Bem breve, por favor. Rodrigo, importante pergunta. O que tem que se lembrar é que a vida toda você tem uma história genética. Então, comece a cuidar dessa calvície, dessa alopecia antes do transplante.
E após o transplante, esse cuidado também deve perdurar. Quanto aos cuidados pós-cirúrgicos imediatos, o importante é evitar atrito no local e cuidar para que não se tenha infecções que possam comprometer a cirurgia. Obrigado pela pergunta. Obrigado aqui, Rodrigo, pela participação. E a Juliana Rocha também está com a gente no Instagram. A doutora Alessandra, ela pergunta, um pré-adolescente que ainda tem dentes de leite, já pode usar aparelho? Sim, sim. Pode usar aparelho. O fixo, ele vai cuidar de dente. O aparelho removível vai cuidar de crescimento. Então, tem a idade certa. A partir de 12 a 13 anos, tem que fazer um exame para ver as raízes se são compatíveis. Ele já pode usar aparelho a partir dessa idade. Marina Gouveia está no YouTube. Doutor Scapinelli, existe relação entre alimentação e endometriose? Ela pergunta, endometriose. Olha, a endometriose ela é uma doença inflamatória, né? E se você faz uso de alimentos inflamatórios, isso pode piorar a sua endometriose. Então, é essa a correlação. Em relação à a causa da endometriose, isso existem muitas controvérsias, e isso é muito discutido. O que não se discute é que a endometriose é uma doença inflamatória e estrogênio dependente, né? Então, alguns alimentos inflamatórios que poderiam prejudicar a sua endometriose seriam o glúten, né? A caseína, milho, soja, seriam alguns desses. Doutor Adriano Leonardi, o Lucas Lisboa, acompanhando a gente pela OTV, pergunta o que é possível fazer para melhorar a dor de movimento repetitivo. Acho que ele se refere a LER, né? Lesão por esforço repetitivo. Primeiro precisa fazer o diagnóstico o que está doendo, se é cartilagem, se é tendão, etc. Se está ligado a excesso de uso, né? Se está ligado ou não ao esporte. Ou está ligado, de repente, ao fato da pessoa estar sedentária e estar indo para uma atividade física muito intensa. Em geral, envolve recursos da reabilitação e depois um recurso de fortalecimento da musculatura ao redor da articulação, para que a gente não volte mais a ter esse problema. Faltando 3 minutos agora para 13h, também com brevidade, a gente vai por um ponto final aqui nessa edição do programa Gente que Fala de hoje. Doutor Adriano, sua mensagem final, muito rapidinho, e seus canais. Agradeço demais. Meu canal é dr, né, de Dr. Adriano Leonardi, tanto no Instagram quanto no YouTube. Agradeço demais aí o espaço aberto. Minha grande recado aqui para as pessoas praticarem atividade física dentro do limite fisiológico, não ficarem sedentárias, se alimentarem bem, para que não tenham que ficar me visitando aqui demais aí durante a vida. Doutora Alessandra, bem rapidinho também, sua despedida e seus canais. Agradeço a oportunidade aqui novamente, aos doutores, foi um prazer estar com todos aqui. Sou credenciada na criogenia, alguém precisar de maiores informações para a coleta de células-troncos, e o meu Instagram é doutora.aleudani. Doutor Alessandro Scapinelli, bem rapidinho, sua despedida e seus canais. Bom, meu Instagram é Dr. Alessandro Scapinelli e a minha mensagem é que, a partir do momento que as mulheres são educadas, elas podem cuidar do bem mais precioso delas, que é a saúde. Então, a educação é fundamental. Dr. Byron José, sua despedida e seus canais. Mauro, muito obrigado pelo convite, eu agradeço a todos, agradeço aos colegas pela participação em conjunto, e os meus canais são @Byron_José, tá? Vocês vão encontrar no Instagram, e temos também a Clínica Byron, vocês podem encontrar também o site, e assim, como recomendação, eu acho que de todos nós temos que juntar, com certeza, fazendo esporte, com certeza, cuidando dos hormônios, cuidando dos dentes, uma boa alimentação, os cabelos com certeza terão maiores chances de ficarem belos e bonitos. Mas genética interfere e os cuidados devem ser sempre tomados de maneira preventiva. Não deixar, como qualquer parte da medicina, não deixar aparecer a patologia antes. Obrigado a todos. Legal, gente. Só para ajudar aqui na audiência, para todo mundo achar os canais, Dr. Byron é com Y, é B-Y-R-O-N, e o Dr. Scapinelli, Alessandro Scapinelli com 2 L's, tá bom?
Quero agradecer a presença de todos nesta edição do programa Gente que Fala de quarta-feira, com os assuntos da saúde, do bem-estar e do comportamento. Agradecer em nome de toda a nossa equipe, doutor Adriano Leonardi, ortopedista e traumatologista, especialista em medicina esportiva e cirurgia do joelho, doutor Alessandro Scapinelli, ginecologista e obstetra, doutora Alessandra Oldani, cirurgião dentista, e o Dr. Byron José, médico tricologista, diretor médico da Clínica Byron, professor das faculdades BWS e ex-professor da Universidade de Uberaba. Programa Gente que Fala, sempre realização da ABCOM, apresentação minha, Mauro Friesman, pauta e redação do Pedro Schiavon, Zenilda Salvato, nossa diretora de produção, jornalista Fausto Camunha, nosso diretor-geral, você ouvinte, você espectador, a razão da nossa presença aqui todos os dias. A gente volta amanhã, a partir do meio-dia, ao vivo, chegando agora aqui na programação da 365, o Lucas Neto está de volta com o programa O Melhor para a Melhor Idade. Um bom programa aí, Lucas. A gente se vê amanhã. Um abraço a todos e uma boa tarde. Tchau, tchau.